sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na disciplina de elaboração e análise de projetos, a gente vai discutir o tema do estudo de mercado. Tá? Então, a gente vai começar a discutir essa temática e a gente continua na próxima aula, né, alguns aspectos mais detalhados. Mas aqui a gente vai tratar de alguns elementos importantes que servem de base para todo o desenvolvimento de um projeto de investimento, né, de um novo empreendimento ou da expansão de um empreendimento já existente. Bom, então, como eu mencionei, o estudo de mercado, essa parte que vai compor aí o documento final do projeto de investimento, ele serve como ponto de partida, né? Ou seja, é a partir do estudo de mercado que a gente vai conseguir identificar as necessidades, né? Sejam elas de mercado ou sociais, e aí lembrando que a gente pode estar trabalhando com projetos públicos ou privados, então não necessariamente esse estudo da viabilidade ele se aplica somente à iniciativa privada, né? Também serve para a prestação de serviços públicos. Então, essa primeira etapa, né, ela parte justamente da identificação das necessidades e da proposição, né, de uma solução. Essa solução vai ser a prestação de serviço ou, né, o desenvolvimento e a distribuição, comercialização de um produto específico. Tá? E uma coisa muito importante é que o estudo de mercado ele vai prover informações para os estudos posteriores. Né? Então, é a partir da definição do mercado, da expectativa, né, que eu tenho de atendimento da demanda, que eu vou conseguir definir qual que vai ser a capacidade produtiva que eu preciso instalar, ou seja, se eu prevejo atuar no mercado nacional como um todo, né, eu provavelmente vou ter que instalar uma capacidade produtiva que permita uma produção em grande escala, né, diferentemente de uma pequena empresa que vai atuar somente no município ou numa região metropolitana. Então ele pode adaptar os investimentos iniciais para uma escala de produção menor, né, que vai demandar, obviamente, um investimento menor. Isso pode, inclusive, viabilizar, né, no primeiro momento, o negócio, começando pequeno, e aí projetar uma expansão ao longo do tempo. Tá? Então, não necessariamente o empreendimento ele precisa começar grande. Né? Ele pode começar também numa estratégia de baixo investimento, né, se isso for possível, depende do setor de atividade, e a partir disso expandindo à medida que o negócio, né, vai se mostrando rentável de fato depois de implementado. Além disso, né, a partir dessa informação que eu faço, né, do mercado e qual é a expectativa que eu tenho em termos de quantidades de venda e do faturamento, eu posso também estimar posteriormente as necessidades de matérias-primas. Né? Então isso vai envolver a aquisição, né, de uma série de insumos para a fabricação de um bem ou mesmo para a prestação de um serviço, né? E também outros custos variáveis, né, que vão estar associados aí, com o montante da produção, né, com o volume da produção. Além disso, né, é a partir dessa estimativa de faturamento que a gente consegue também calcular o montante de impostos. Né? E aí, independente da perspectiva, né, se é da perspectiva empresarial, quanto, né, do faturamento deve ser retido para pagamento de impostos ou, né, os diferentes níveis de governo, estadual, municipal, federal, etc. Ou também, né, se eu estou trabalhando com um empreendimento público que requer, né, um financiamento a partir de um imposto específico ou mesmo da ampliação da carga tributária dos impostos já existentes, né, eu consigo também mensurar essa necessidade de financiamento. Tá? Então, por isso é muito importante esse estudo de mercado, ou, né, a gente poderia colocar também um estudo de necessidades sociais, se a gente está pensando aí numa prestação de serviço público. Tá? Bom, quais são os objetivos do estudo de mercado? Basicamente, a gente tem esses quatro, né, que eu estou trazendo aí da leitura que eu estou recomendando para vocês lerem nessa aula, que seria o seguinte. Bom, primeiro, caracterizar o produto e o serviço, né, que vai ser ofertado no mercado como uma resposta, né, uma necessidade a ser saciada. O segundo objetivo é descrever o mercado, né, então a gente já vai entrar nos detalhes a esse respeito, mas basicamente conhecer quem são, né, os clientes ou consumidores, né, qual o tamanho desse mercado, quem são os concorrentes, que tipo de demanda está sendo atendida de uma maneira adequada, onde tem oportunidade de entrar com um produto novo. Tá? Então, basicamente, esse estudo de mercado aqui ele vai envolver dois aspectos, né, o aspecto da demanda e também o aspecto da oferta, dos concorrentes. Embora também seja relevante o estudo de outros aspectos do mercado,
né, que a gente vai tratar na próxima aula. Por exemplo, a avaliação de fornecedores, né, a disponibilidade, o custo, né, de você adquirir de fornecedores locais ou via importação, enfim. E também a questão da mão de obra, né, ou seja, da força de trabalho, o custo da força de trabalho numa determinada localidade, sua qualificação e assim por diante. Tá? Então tudo isso também vai ser decisivo para depois a gente poder estimar, né, os custos associados, por exemplo, com a contratação de pessoal, né, a escolha de fornecedores e, consequentemente, né, os custos de produção e assim por diante. Outro aspecto que a gente vai discutir é a questão da análise sobre as condições de comercialização. Então aqui, cada setor de atividade vai ter uma dinâmica própria das vendas, né? Tanto em termos de canais de distribuição, como também da forma de venda, né? Se essa venda ela acontece, né, mediante vendas à vista, por exemplo, ou se ela depende muito, né, de operações de crédito, como a própria venda via cartão de crédito de forma parcelada, por exemplo, ou financiamentos de mais longo prazo, como é o caso da venda de automóveis e imóveis, né, e outros bens aí mais duráveis, né, ou seja, que tem um alto valor e que depende, né, fortemente de um sistema financeiro, um sistema bancário, para conseguir realizar suas vendas. Né. E claro, dependendo do tipo de comercialização que se realiza, né, existe um custo associado. Né. Então, tem as tarifas bancárias, tem o desconto dos juros, né, tem a questão da tarifa dos cartões de crédito e assim por diante. Né. Então, tudo isso também vai impactar no momento da projeção das receitas, né, principalmente das receitas líquidas, ao longo, né, do prazo ali, da vida útil do projeto. E o objetivo final, obviamente, a partir do estudo do mercado, é justamente estimar o faturamento e receita. Tá? Então, coloco esses dois termos, que é como está sendo utilizado no livro que eu estou recomendando para vocês. Né? Então, o faturamento se refere basicamente aí à receita bruta, e em termos de receita, né, a gente pode ter uma dinâmica do fluxo de caixa que ela não necessariamente se realiza, né, no mesmo momento da venda, em função dessas operações de venda a prazo, né, vendas financiadas, e também possíveis descontos. Tanto os descontos dos impostos que incidem indiretamente, né, ou seja, aqueles impostos sobre venda e circulação de bens e serviços, como é o caso do ICMS, do PIS, COFINS e assim por diante. Né, ou seja, então, entre o faturamento e o que eu tenho disponível livre, né, para arcar com meus custos e depois deduzir para chegar ao lucro líquido, vamos dizer assim, né? Então existe uma série de descontos anteriores, como os impostos, né, e despesas financeiras associadas às vendas dos produtos ou dos serviços. Né? Então por isso essa diferenciação aqui entre faturamento e receita. Né? Claro que quando a gente for para a segunda parte da disciplina, no segundo semestre, quando a gente for tratar mais especificamente dos quadros financeiros, né, a gente vai ver com mais detalhes essa diferenciação. Bom, além disso, a gente tem alguns fatores de influência em relação à capacidade e à disponibilidade de dados, né, para a elaboração do estudo do mercado. Então, claro, eu tenho um primeiro fator que vai diferenciar muitas características do que eu vou pesquisar nesse estudo de mercado quando eu falo de um projeto, né, que é a prestação de serviço público, e um projeto que é uma iniciativa privada, né, ou seja, um empreendimento que visa lucro. Agora, a gente tem que ter em mente também que existe, em muitos aspectos, principalmente na realidade brasileira, que a gente vai ter empresas que elas vão ser totalmente ou parcialmente controladas, né, pelo governo. Então a gente tem as empresas públicas cujo capital é 100%, né, de algum ente da federação, governo federal, estadual e assim por diante. Ou ele tem a maioria do controle acionário, né, mas também existe a participação de capital privado, no caso da Petrobras, por exemplo, na sociedade de economia mista. Então, essas empresas, né, sejam elas empresas públicas ou sociedades de economia mista, elas também vão visar lucro. Tá? Então, obviamente, elas vão operar de uma lógica parecida com a da iniciativa privada, embora também vão estar sujeitas a uma série de regras, né, da administração pública, e principalmente não vão atender única e exclusivamente, né, a busca pelo lucro, mas também atingir objetivos de uma política, seja nacional, estadual e assim por diante. Então, existem fatores aí de influência, posso ter mercados regulados, né, regulação sobre preço, justamente para tentar contrabalancear a questão, né, do equilíbrio econômico-financeiro da organização, né, empresarial, mas também
né, o atendimento a uma necessidade da sociedade. Então a gente vai ter uma série de setores de atividade que vão ter seus preços regulados. Além disso, a gente tem os chamados serviços de utilidade pública, que podem ser concedidos, né, à iniciativa privada para sua operação. Então é o caso, por exemplo, do transporte público, da geração ou distribuição de energia elétrica e assim por diante. Né? Então a gente pode ter empresas privadas, né, que oferecem um serviço que tem utilidade pública, mas que esse serviço é cobrado. Né? Ou seja, existe uma tarifa cobrada do usuário e ela vai operar também dentro de uma lógica de manter o equilíbrio, né, econômico-financeiro. Né? Então o próprio contrato de concessão ele prevê essa possibilidade. Então vai ser um serviço que vai ser prestado, né? Ele tem uma utilidade pública, mas, né, ele também tem um lucro, né? Uma rentabilidade garantida ali ao prestador de serviço. Né? Pode ser uma empresa pública ou pode ser uma empresa privada. Então eu só coloco esses detalhes porque no caso brasileiro, a realidade também em outros países, né, mas eu estou focando aqui na nossa realidade, a gente tem, né, uma sobreposição, né, das coisas entre público e privado, justamente porque a gente tem essas modalidades, né, de cooperação entre o setor público e privado, e às vezes, né, por mais que a gente esteja falando de serviços públicos, ele vai operar também, né, dentro de uma lógica de equilíbrio econômico-financeiro muito similar ao que vai acontecer aí nos investimentos privados. Tá? Bom, outra coisa importante é em relação ao tipo de projeto que a gente está elaborando. Se é um projeto de expansão de negócio que já existe, ou se é um projeto de uma implementação de um novo negócio. Tá? Isso vai influenciar basicamente em relação à disponibilidade de dados, tá? Para a gente analisar o comportamento da demanda, o preço, né? Enfim, todas as variáveis associadas aí ao mercado. Porque quando a gente fala de a expansão de um negócio, né, então a empresa, se ela atua, sei lá, 10 anos, por exemplo, no mercado, ela já tem, né, nos seus sistemas computacionais, né, o histórico do volume de vendas, né, dos descontos que foram oferecidos, dos preços praticados, dos custos. Então ela já possui uma base de dados e um conhecimento acumulado muito grande. Isso permite fazer projeções melhores, né, ou projeções mais acuradas. E ela já dispõe da informação, né? Tem uma informação própria, uma informação, vamos dizer assim, de dados primários que ela mesma coletou em função das atividades dela. Né? Então isso facilita muito a elaboração de projeções mais realistas ou que elas sejam menos distorcidas ou que impliquem em menos graus de incerteza. Né? Diferentemente da implementação de um negócio novo. Né? Ou seja, nesse caso, a empresa ela não tem os dados. Né? Ela vai ter que ou coletar diretamente esses dados através de uma pesquisa de campo, né? Levantamento de dados financiando, né? Uma pesquisa própria, ou chamado levantamento de dados primários, que pode ser muito custoso, né? Dependendo do tipo de mercado, da necessidade de informações que ela tem que levantar, ou ela vai ter que se basear em dados secundários, né, que são aqueles dados que são produzidos por outras empresas, né, ou associações, institutos de estatísticas públicos ou governamentais e assim por diante. Né. O problema dos dados secundários é que nem sempre eles vão estar de acordo com a necessidade do projeto. Né. Então eles podem estar no nível muito agregado, eu tenho só a média de preço, não tenho detalhamento de preço pelos tipos de produtos ou quem são os concorrentes, né, qual é a participação no mercado dos meus concorrentes. Então eu posso ter uma informação limitada quando eu dependo única e exclusivamente, né, de dados secundários. Agora, é um caminho, né, um primeiro passo, né, a exploração justamente desses dados secundários para ir conhecendo o mercado quando a gente tem um projeto de implementação. Tá? Bom, além disso, outros fatores que vão influenciar é o fato de que se a gente está entrando no mercado que a demanda já está satisfeita, ou seja, eu já tenho outros produtores ou comerciantes que atendem essa demanda, né, ou se eu vou estar entrando no mercado que não existe ninguém produzindo ou, né, de uma maneira muito incompleta. Né? Qual é a diferença básica? A diferença básica é que nas projeções, né, há que se considerar que haverá uma reação se eu estou entrando no mercado que já existe empresas, né, estabelecidas. Então a entrada de um novo concorrente, né, ou seja, a partir do momento que eu estou entrando, seja por expansão ou por implementação de um novo negócio, né, não necessariamente eu vou conseguir, né, aquela participação de mercado, aqueles preços que eu estou almejando, porque necessariamente vai haver uma reação, né, por parte das empresas que já estão estabelecidas. E essa reação pode ser, né, a prática de preços mais baixos, porque talvez elas tenham aí condições, uma margem, né, de lucro mais alto que
permitam elas, através, né, de um desconto temporário, aí, dificultar a nossa entrada, né, então seria uma estratégia, né, ou, enfim, né, ela cria outros mecanismos, né, de propaganda, né, fidelização de clientes, né, enfim, uma série de coisas que faz com que a entrada de um novo negócio seja dificultada, né. Então isso também tem que ser ponderado na hora da elaboração do projeto. Agora, quando a gente está falando de uma demanda insatisfeita, a tendência é que essa reação seja menor, ou seja, que a partir do momento que eu estou me estabelecendo num segmento do mercado, né, que eu tenho pouca concorrência ou nenhuma, a tendência é que eu consiga estabelecer preços, né, e condições sem grandes reações por parte dos concorrentes. O que não significa dizer também que eu vou ter um poder de monopólio, né, indefinido. Tudo vai depender também de quão essencial é o produto que eu estou ofertando, qual é a condição da demanda em termos de renda, né, e capacidade de substituir aquilo que eu estou ofertando por outros produtos similares e assim por diante. Tá? Bom, aqui eu vou trazer alguns elementos teóricos básicos para a gente discutir na sequência da aula, tá? Que basicamente são as seguintes, né, os seguintes elementos. As categorias de produtos e serviços, né, que são importantes para a gente entender as características, né, tanto do produto e serviço que a gente está oferecendo, como a própria dinâmica das vendas, né, do fluxo de caixa que isso vai gerar e assim por diante. A estrutura de mercado, tá? Então aqui aquela ideia da microeconomia ou da economia industrial, mas principalmente da microeconomia, né? Que tipo de mercado a gente está entrando em termos de demanda e de oferta, principalmente, se é um mercado, né, que existe muita concorrência, pouca concorrência, né? Então a gente vai revisar isso brevemente, mas não é nada novo, né, para os estudantes de economia, né? Então isso já foi visto ao longo do curso. E também a gente já mencionou, né, eu vou retomar esse tema que é interessante, do ciclo de vida do produto, né? Ou seja, para a gente ter noção em que momento, né, do desenvolvimento daquele produto, do ciclo da vida daquele produto, né, o negócio está entrando, e isso vai ter consequências em termos de estratégias a serem adotadas, em termos, né, de preços a serem praticados, ou de segmentação de mercado e assim por diante, e qual é o horizonte de tempo que eu posso esperar, né, para obter lucros naquele negócio. Bom, em primeiro lugar, né, vamos falar um pouquinho dos tipos de produtos. Então a gente pode dividir os produtos em 3 grandes categorias, né, que são os produtos tangíveis, os intermediários e os intangíveis. Então, quando a gente fala de bens tangíveis, basicamente a gente está falando de bens de consumo, sejam eles duráveis ou não duráveis, né? Então, quando a gente fala de duráveis, semiduráveis, usando a classificação do IBGE, e não duráveis, né? Então, basicamente a gente tem lá bens duráveis. São bens como automóveis, caminhões, né? Enfim, geladeira. Então, são um tipo de produtos, né, que eles têm uma vida útil muito longa. Tá? Então, isso tem a implicação de que a compra por parte de um mesmo consumidor, do mesmo cliente, ela não é muito frequente. Tá? Então, você compra um produto, compra um carro, fica lá, né, alguns anos com aquele carro até você vender e trocar por outro. Tá? Mesmo para geladeira, fogão. Tá? Então, não é um tipo de bem que você consome diariamente, mensalmente. Tá? E a gente tem os chamados bens semiduráveis, né, que é a classificação do IBGE, eu não coloquei aqui no slide, mas que entram artigos como roupa, né? Então tem uma vida útil um pouquinho maior, né? Não necessariamente a gente precisa adquirir mensalmente, diariamente, etc. Tá? Mas também não tem uma vida longa tão grande como esses outros que eu mencionei. Tá? Então por isso eles estão nessa categoria de semiduráveis. E os bens não duráveis são aqueles perecíveis, ou aqueles que, né, exigem o consumo recorrente. Então a gente pode pensar em alimentos, de uma maneira geral, bebidas, então aquele tipo de coisa que a gente tem uma frequência de consumo maior. Tá? A gente tem os chamados bens de capital, então vocês devem lembrar aí de outras disciplinas, que basicamente são máquinas, equipamentos, né, a construção de prédios, enfim, são coisas que formam o capital de outras organizações, empresariais ou não, né, que serve, né, para auxiliar aí a produção ou a prestação de serviços. Né. Então, aqui uma característica importante é que os clientes, principalmente, vão ser outras empresas, né. Então isso muda também um pouquinho a dinâmica do mercado, né, e a própria frequência de aquisição. Né. Então, se estou produzindo uma máquina, né, um forno lá, de alta temperatura para uma usina de aço, né, quer dizer, eu vou vender aquilo uma vez, né,
E a empresa só vai comprar de novo, né, depois de muito tempo, ou se ela estiver expandindo o seu negócio, né? Então ela tem uma dinâmica também de bens duráveis, né? Mas a diferença é que ela não é um bem de consumo, né, como o próprio nome diz, mas é um bem que vai ser incorporado aí no processo produtivo, né, de outras empresas ou organizações para prestação de serviço ou para fabricação de outros produtos. Bom, a gente tem os chamados bens intermediários, né, que são basicamente insumos como peças, embalagens, né, enfim, componentes, né, que vão formar aí, a produção de outros bens. E as chamadas matérias-primas, então, sei lá, soja, né, minério de ferro, aqueles elementos básicos que são transformados para a produção de outros bens. Esses outros bens que são transformados, eles podem ser os bens tangíveis finais, tá? Como bens de consumo, bens de capital, ou não, né? Eles podem ainda sair como bens intermediários. É o caso, por exemplo, a gente tem lá o minério de ferro, então ele vai ser combinado com outras matérias-primas e vai virar um lingote de aço, né? Ainda assim, esse lingote de aço não é um bem final, né? Ele vai ser utilizado aí, sei lá, na construção civil, na fabricação de chassi de um carro, então ele continua sendo bem intermediário, só que ele está mais elaborado, né, do que isso, simplesmente ali os minérios, né, que o compõem de maneira bruta. Tá? E por fim a gente tem os chamados produtos, né, vamos colocar assim, intangíveis ou bens intangíveis, que são serviços. Tá? Então pode ser os serviços prestados aí a pessoas ou a empresas, e também pode ser os serviços públicos ou os chamados serviços de utilidade pública, como mencionei. Então a gente tem lá o transporte público, os hospitais, a educação. Né? Então aqui a gente tem, né, algo que é intangível, mas que também tem o seu valor econômico, né? Se constitui num bem econômico. Então a definição, né, do tipo de produto também vai já nos dar pistas, né, de qual é a característica do mercado, quais são as suas especificidades, e isso vai ter as suas implicações na hora da projeção financeira. Bom, sobre a estrutura de mercado, então aqui basicamente para relembrar, né, a gente pode ter diferentes tipos, né, de estrutura de mercado. Então a gente pode ter os mercados competitivos, não necessariamente, né, naquela configuração teórica da concorrência perfeita, que a gente tem lá muitos produtores, né, muitos consumidores, ninguém domina a tecnologia, ou tecnologia lá de conhecimento geral, né, ninguém determina preço. Então, assim, a gente vai ter poucos mercados com características próximas a essa. Né? A gente pode pensar, por exemplo, sei lá, os produtores de morango na região metropolitana de Curitiba. Então, sim, a gente tem muitos pequenos produtores, né, e eles não têm a capacidade de impor preço. Né? Geralmente eles vão na média do que está sendo pago no mercado. Né? Então, a gente tem alguns mercados que se aproximam a essa ideia de concorrência perfeita. Tá? Embora a gente tenha uma série de pressupostos lá que não necessariamente a gente verifica na realidade. Mas não importa, o que interessa aqui é justamente conhecer, né? Se a gente está entrando no mercado em que a gente tem algum tipo de diferencial ou se a gente está, né, sendo só mais um competidor e qual é a implicação disso em termos, né, de estratégia de entrada. Né? Não significa dizer que seja um mercado não lucrativo, tá? Mas que ele vai exigir um tipo de estratégia, ou seja, a administração dos custos, né, para que você consiga ter uma margem de lucro maior, porque os preços vão ser dados pelo mercado. Né? Então, essas características são importantes na hora da projeção financeira. A gente pode estar trabalhando no mercado monopólio, então aí é uma questão que dificulta a entrada. Né? Então, você tem um único produtor, né, que está estabelecido, tem, né, uma margem de lucro, né, tem um capital acumulado que permite reagir fortemente à entrada. Né? Então, isso desafiar, vamos dizer assim, o monopólio é bastante complicado. Né? E também a gente vai ter situações específicas, que são os chamados monopólios naturais. Né? Então, você tem lá uma concessão para uma única empresa, sei lá, atividades de infraestrutura, distribuição de energia elétrica, por exemplo, né? Que aí você depende da regulação também. Né? Então, essa quebra do monopólio depende de uma possibilidade legal para que você possa entrar. Então, foi o caso, por exemplo, da quebra da exploração, quebra do monopólio, né, na exploração do pré-sal por parte da Petrobras. Né? Então, nesse momento, abriu a possibilidade para que outras companhias, inclusive estrangeiras, pudessem participar dos leilões, né, e fazer exploração desses poços de petróleo. Tá? A gente pode ter também mercados monopsônio, então aí é um caso distinto, né? Eu tenho um único comprador, então um único cliente, vamos pensar assim. E a gente pode ter situações como
somente o governo adquire, né? Então eu posso ter vários produtores, mas um único cliente final, né? Então isso vai ter suas consequências em termos de dependência, né? E até um poder de barganha menor em relação aos preços de venda. Então isso também precisa ser ponderado se a gente está atuando no mercado que o único cliente seja uma única empresa, então sei lá, um fornecedor específico para uma montadora de automóveis X, né? Então ela vai me estabelecer metas de preço, ela que vai determinar a quantidade que eu vou produzir, então você, na verdade, fica numa relação em que sua projeção ela foge muito do controle, né? Ela fica muito dependente da demanda desse único, né, consumidor, o único cliente. A gente tem os casos de oligopólio, né? O oligopólio a gente tem algumas teorias lá na microeconomia, mas particularmente eu acho mais interessante, por exemplo, as nomenclaturas, né, as classificações que o professor Mário Poças dá, que a gente tem diferentes oligopólios, né? Então a gente tem oligopólios, por exemplo, que predomina ali grandes empresas, mas basicamente eles trabalham com produtos não muito diferenciados e a estratégia principal ali é a chamada liderança em custo, né? Ou seja, trabalha em grande escala, redução de custo para vender no mercado nacional, internacional e assim por diante, né? A gente pode pensar, sei lá, minério de ferro, derivados, né, aço e coisas assim, né, soja. Então a gente tem lá poucos, né, grandes produtores, mas que atuam, né, com uma escala muito grande, focam na redução de custo para ter competitividade nacional e internacional, né? Então, esse vai ter uma dinâmica própria. Eu posso ter outros oligopólios, né, que são mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico, mas que também exigem grandes investimentos. Então, eu posso ter uma dominância no mercado de, sei lá, 2, 3, 4 empresas, né, bem estabelecidas, e eu posso ter uma margem de mercado onde eu tenho uma grande concorrência. Então eu tenho uma combinação, né? Pensar assim, mercado de refrigerantes, por exemplo, né? Então a gente tem lá Ambev, Coca-Cola, né? E, sei lá, devo colocar mais uma ou outra ali, mas que basicamente Ambev e Coca-Cola representam uns 90% do mercado. Vamos supor, né? Não tenho os dados de cabeça agora. E aí a gente tem uma margem, os outros 10%, que a gente tem vários pequenos fabricantes, né? Então, quer dizer, é uma estrutura de mercado híbrida, né? Então eu tenho um oligopólio, né, uma concentração em duas grandes empresas, e aí eu tenho uma pequena fatia do mercado em que eu tenho, né, quase que um mercado competitivo. Então, isso também vai estabelecer qual que vai ser a dinâmica, né? Ou seja, se eu sou um pequeno produtor e quero expandir meu negócio, né, eu vou estar provavelmente competindo mais com, né, os outros 10%, ou seja, dentro dessa margem dos 10%, do que conquistando o mercado né, das duas grandes. Claro que isso não é impossível, mas vai requerer, obviamente, mais investimentos em propaganda, distribuição, né, promoção com restaurantes, supermercados e coisas afim. Então isso provavelmente vai implicar num investimento ou uma despesa, né, com propaganda e publicidade muito maior do que se eu estiver competindo na fatia do mercado menor. Tá? Posso ter situações de oligopsônio, né, ou seja, tenho poucos compradores, então vamos pensar assim que eu presto serviços, por exemplo, para os governos de estado, né? Então, no máximo eu consigo expandir para 27, então não tenho muitas opções, né? E isso vai depender também dos meus concorrentes, ou seja, bom, eu sou uma empresa sediada em Curitiba e eu quero concorrer a uma licitação lá no Pará, né? Provavelmente, se tem uma empresa lá, ela vai ter algumas vantagens de custo, né? Enfim, próprio conhecimento da região para prestar um serviço melhor, né? Então, enfim, só ilustrando um exemplo de uma possibilidade de um oligopsônio, né? Que é uma situação em que eu tenho poucos compradores, né? E muitos prestadores de serviço ou produtores de uma mercadoria. E a gente tem também a chamada concorrência monopolística, né, que você tem um mercado aí com um número razoável, né, de produtores e competidores, e que os produtos eles têm diferença entre si, né? Então, ou seja, existem questões associadas à qualidade, à marca, enfim, a outros fatores que permitem a diferenciação de preço, né? Então, a gente poderia pensar, né, aí, claro, sempre passível à discussão se é uma concorrência monopolística ou se é um oligopólio, mas acho que a gente poderia pensar, pelo menos na atualidade, na indústria automobilística brasileira, né? Então a gente tem lá uma série de fabricantes, né? Então você tem lá Volkswagen, Fiat, Renault, Hyundai e assim por diante, né? Então cada um vai ter ali uma participação do mercado. É claro que você tem empresas que no determinado momento tem uma parcela maior, outras menor, mas você tem uma certa distribuição do mercado em que nenhuma domina completamente, tá? Então a gente poderia dizer que é um tipo de mercado que se aproxima a essa concepção teórica da concorrência monopolística.
Né? Então aí, claro, né, também ele vai envolver uma combinação de estratégias de diferenciação de produto, né, de criação de marca, de confiança, serviços que são prestados de maneira complementar ao produto principal e a questão do preço. Né? Então, enfim, a concorrência monopolística ela tem essa questão, né, do preço, que não pode destoar tanto, a menos que você consiga oferecer, né, um produto com uma qualidade superior e que essa qualidade superior seja perceptível pela demanda e a demanda se dispõe a pagar mais caro por isso. Né? Bom, indo para o terceiro tópico que eu gostaria de comentar, daqueles elementos teóricos, a gente tem o chamado ciclo de vida do produto. Né? Então, basicamente, eu comentei na aula anterior, mas aqui tem um gráfico que permite a gente visualizar um pouquinho melhor essa ideia, que um ciclo de vida de um produto ele vai ter basicamente 4 fases. Né? A fase da introdução, né, quando o produto é novo no mercado. Depois a gente tem uma fase de crescimento, a partir do momento que há uma aceitação e uma tendência, né, de aumento da demanda por esse produto. Depois a gente tem um período de maturidade e, finalmente, a gente tem um período de declínio até, né, a substituição desse produto por outro. E aqui, nesse esqueminha, tem algumas informações interessantes associadas a cada uma dessas fases. Então, por exemplo, na fase da introdução, as vendas vão ser baixas, a concorrência é baixa, porque é um produto inovador, né, então quem está lançando, se arriscando no mercado, né, vai estar sozinho por enquanto. Né. Pode ter um lucro negativo, inclusive, ou nenhum. Né. E a precificação ela vai sendo feita com base em produtos similares ou estabelecendo preços aí para justamente conquistar, né, os clientes, né, os consumidores. Depois a gente tem a fase do crescimento, que obviamente a gente tem lá o crescimento das vendas. A partir do momento que esse produto vai se mostrando, né, bem sucedido, outras empresas vão tentar copiar, né, perfeitamente ou não, né, mas sempre há uma tendência de correr atrás. Então, não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás, né, foi introduzido aí a paleta mexicana em Curitiba. Né? Então, primeiro foi uma empresa X, né, que introduziu isso no mercado, e de repente já tinham mais 2, 3, 4. Né? Então, ou seja, dependendo da complexidade do produto, né, ele pode ser mais facilmente copiado, desculpa, ou, né, ele demora um pouquinho mais para ser copiado. Né? Mas a tendência é que haja, né, uma imitação da inovação quando essa inovação se mostra bem sucedida no mercado. Né? Então, aquele poder, vamos dizer assim, de monopólio, né, ele é temporário, se a gente segue a sugestão do Schumpeter. Né? Ele vai dizer assim, bom, a inovação, né, ela permite ganhos de monopólio, né, mas esses ganhos são temporários, porque à medida que esse negócio se mostra rentável, né, ou permite lucros extraordinários, as outras empresas vão tentar copiar. Né? Então, isso é natural. Bom, a gente tem aqui ainda, né, uma expansão, né, dos lucros e a precificação, né, tende a ser competitiva. Né? Então, essa disputa pela maior parcela de mercado. Já na maturidade, né, as vendas elas tendem a se estabilizar, a concorrência tende a ser alta, ou seja, né, os concorrentes já entraram, o lucro pode ser, né, constante, mas positivo. E aqui a gente vai dividir basicamente entre duas categorias de empresas. Né? Aquelas que ditam qual é o preço do mercado, que vão ser aquelas mais eficientes do ponto de vista do custo. Então, o foco muito vai ser no desenvolvimento de processos com redução de custo para ter um preço competitivo. E as outras, né, geralmente aquelas que estão seguindo, né, que entraram depois ou que não dominam, têm uma parcela menor de mercado, elas vão acabar seguindo o preço, né, dessa empresa líder. Depois a gente tem a fase de declínio, que é justamente esse momento, né, que a gente tem a queda nas vendas, né, provavelmente por substituição por outros produtos. Isso vai fazer com que empresas saiam do mercado, então há uma tendência de declínio da concorrência, dos lucros naturalmente, e aí muito da estratégia de precificação vai ser baseada em promoções e descontos, né, tentar fazer com que os clientes de fato continuem adquirindo aquele produto. Né, então seria um momento aí já de pensar na saída desse produto, né, porque ele tem uma tendência de declínio até, né, ele se tornar inviável do ponto de vista econômico-financeiro. Bom, aqui tem mais um elemento que é interessante a gente discutir quando vai fazer o estudo de mercado, que são os canais de distribuição. Né? Então aqui a gente tem um esqueminha simples, né, de como que funciona uma cadeia de produção, né, uma cadeia de valor, a gente pode usar esses nomes, né, e como é que esses produtos são distribuídos, né, até chegar ao cliente final. Esse cliente final pode ser o governo, pode ser o consumidor, pode ser uma outra empresa, né, tudo vai depender do tipo de produto que a gente está oferecendo.
Bom, aqui a gente tem um fluxo, né, basicamente fornecedor de matéria-prima, que vai para um fabricante, que vai para um atacadista, que vai para um varejista e que chega no cliente final. Né? Então a gente pode ter lá, pegar a indústria automobilística. Então o que a gente tem lá? Os fornecedores, né, de borracha, de aço, de componentes eletrônicos. Então vai lá para uma montadora lá, fabrica esse carro. Né? Então não necessariamente ela vende para um atacadista, né, mas vamos pensar que tem aqui uma empresa comercial que ela adquire, né, grande parte disso aqui e vai distribuindo nas concessionárias e outras lojas até chegar no cliente final. Tá? Não necessariamente a gente tem todas as etapas, eu posso, né, por exemplo, vir do fabricante direto para o varejista, no caso da automobilística. E também o projeto de investimento ele vai ter que decidir, né, como é que vai funcionar, né, como é que esse produto vai chegar no cliente final. Então ele vai investir em qual etapa dessa cadeia de valor. Né? Como eu estou pensando num projeto de negócio, eu posso estar atuando aqui no comércio varejista, uma loja de shopping, uma loja de rua, né, uma loja que faz a venda por site, enfim. Né? Ou eu posso estar atuando, né, como um grande atacadista, então eu compro e distribuo, né, diretamente de fabricantes, ou estar atuando como um fornecedor de matéria-prima, fabricando, não importa. Tá? E também, né, eu tenho que verificar como é que eu vou fazer esse produto chegar no final. Então vamos supor que eu estou investindo aqui na fabricação de um produto, né? A empresa ela vai decidir se ela mesma vai fazer o produto chegar ao cliente final ou se ela vai contratar, né, ou ela vai vender seus produtos para atacadistas, varejistas e assim por diante. E da mesma forma, né, é relevante a questão dos fornecedores. A gente vai trabalhar um pouquinho melhor a questão dos fornecedores na próxima aula, né, mas tudo isso vai servir de base, primeiro, né, para descrever como é que a empresa vai fazer seu produto chegar no mercado e a partir disso, né, a partir dessas decisões, a gente vai ver quanto custa fazer o produto chegar até o mercado. Tá? Então, ou seja, uma coisa é o preço, né, que eu estabeleço de venda para o atacadista, mas qual é o preço que eu quero que esse produto chegue ao cliente final? Né? Então, a capacidade também de estabelecer o preço para o cliente final vai depender muito dessa relação com atacadistas e varejistas. Né? Então, nem sempre o fabricante, né, ele tem o poder de estabelecer um preço meta, vamos dizer assim, para o cliente final, né, se ele depende de muitos atravessadores. Bom, aqui um esquema simplificado, né, de quais seriam as etapas de pesquisa de mercado, e ainda mais adiante na disciplina a gente vai ver um pouquinho mais sobre pesquisa de mercado, mas basicamente aqui são 4 etapas elementares. Né? Então, uma primeira etapa do planejamento dos dados que eu preciso levantar e como que eu vou levantar. Então, se a gente vai ter que fazer o levantamento de dados primários, ou seja, eu mesmo vou ter que coletar esses dados com os clientes, né, com consumidores potenciais, com fornecedores, com os concorrentes. Né? Depois, né, que eu faço o planejamento, decido o que eu preciso levantar, eu executo, né, essa coleta de dados. Terceiro momento seria a análise desses dados, então análise estatística, organização, tabulação, apresentação de gráficos, né, cálculo de percentuais e assim por diante. E depois eu faço a apresentação dos resultados. Então esses resultados que vão embasar, né, as estimativas de faturamento, de receita, e depois vai determinar também todo o resto, né? Planejamento da produção, contratação, né, de fornecedores, matéria-prima, mão de obra e assim por diante. Bom, então assim, só para a gente encerrar um pouquinho, né, essa exposição e sintetizar qual que é o objetivo, né, o que resulta, né, no final do estudo de mercado, basicamente a gente vai ter o seguinte. Primeiro, né, a descrição de qual é o produto e do mercado em que eu vou estar inserindo esse produto, então aspectos da demanda e aspectos, né, da concorrência. As condições de comercialização, então se eu estou vendendo, né, bens duráveis, provavelmente eles vão ter um preço mais elevado, eu vou depender muito mais, né, de operações de crédito para fazer essa venda ao consumidor final. Né, isso vai ter implicações, né, no meu fluxo de caixa, na necessidade de capital de giro, que a gente vai ver mais adiante. Tá? E também a elaboração dos quadros financeiros. Então, basicamente, os quadros financeiros de faturamento e de receita, vamos colocar assim, deduzindo, né, os custos financeiros da venda, os impostos, né, e também organizando em que momento, né, o recurso entra de fato no caixa da empresa. Então, se faço uma venda a prazo, e aí vendo o cartão de crédito, e a operadora do cartão de crédito me dá 30 dias para repassar o recurso, né, então eu não posso contar com esse dinheiro dentro do mês. Né, então, por mais que eu venda agora, no mês de setembro, por exemplo, vou receber daqui a 30 dias. Né, então, só vou contar com esse recurso no mês de outubro. Então, isso também é importante para a organização financeira, né, do negócio, para não incorrer, né, em custos adicionais ou mesmo, né, em situações de inadimplência por conta, né,
da rotação do caixa não está adequada com as operações da empresa. Bom, então basicamente são esses três, né, os produtos finais que são apresentados após a realização do estudo do mercado. Então vai ser um documento, obviamente, né, em que vai ter a descrição do produto do mercado, das condições de comercialização e a apresentação dos quadros financeiros, que aí servem de insumos, né, para a elaboração dos estudos posteriores. Bom, deixo aqui a referência, né, dessa aula, que é o capítulo 3 do livro do Correia Neto, Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento. Desejo a todos aí uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.